Olá pessoal, que alegria poder compartilhar com você o resumo da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Cristo vive em mim. A nossa lição está baseada em Gálatas, primeiro capítulo e o segundo capítulo, tendo como o texto áureo já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Claro que é importante dizer que Paulo escreveu aos Gálatas, não foi uma cidade, a Galácia era uma região. Paulo escreveu aos Gálatas como resposta a algumas informações que ele teria recebido, e aí então ele escreve para orientar, porque alguns tinham sido influenciados e estavam se desviando da verdade que o apóstolo Paulo havia pregado e ensinado. Sempre devemos estar atentos àqueles que muitas vezes são influenciados para se desviarem da verdade. Paulo, portanto, escreve essa carta e com a finalidade de redirecionar os crentes para o evangelho que eles haviam recebido. Redirecionar, tirar algumas arestas, porque algumas vezes a tendência de acrescentar algumas coisas ao evangelho, e isso Paulo estava atento. Alguns destaques da nossa lição para a gente entender que a ênfase é estar em Cristo. Cristo vive em mim. E o Cristo viver em nós é a fundamentação da experiência de vida para que a gente possa entender algumas questões, e Paulo enfatiza isso naquele tempo em que alguns estavam desviando do Evangelho. A experiência de Cristo viver na nossa vida é, portanto, a base para que a gente entenda que o Evangelho é insubstituível. Não se pode substituir o Evangelho, porque não se pode substituir Cristo. E Paulo ficou assim admirado, espantado mesmo, porque alguns estavam se distanciando da suficiência do Evangelho para um legalismo muito preocupante. A palavra que Paulo usa é que ele estava maravilhado, no sentido de espantado, traumatizado até mesmo com a atitude dos Gálatas em relação àquilo que estava ocorrendo na vida deles. Cristo vive em mim, essa experiência me faz entender que o Evangelho é insubstituível. É claro que o apóstolo Paulo, ele enfatiza a questão da clareza quanto ao propósito da lei e o seu tempo. Tempo que a lei, na verdade, foi utilizada, precisa haver clareza. Quando eu enfatizo, tenho certeza da experiência de que Cristo que vive na minha vida, essa experiência me dá clareza quanto ao objetivo da lei. Nós não estamos aqui para a obediência à lei, e sim obediência à verdade do Evangelho, entendendo, é claro, que a lei não é contra as promessas de Deus, mas aponta para as promessas do Senhor. O outro aspecto da nossa lição é que essa experiência de Cristo viver em nós nos faz vencer algo muito importante, que é
o superar os transtornos que muitas vezes querem agregar ao Evangelho. Há uma tendência humana de querer sempre agregar algumas coisas ao Evangelho, atribuindo assim um valor espiritual relacionado inclusive à salvação. Quando a minha experiência de que Cristo vive em mim é uma experiência consolidada, real na nossa vida, então essa experiência me faz superar qualquer transtorno de querer agregar coisas estranhas ao Evangelho. A outra palavra na nossa lição é a questão da glória do Senhor através de nós. Paulo disse: Cristo vive em mim. A glória não está em fazer alguma coisa conforme a lei a impunha, dizia, ensinava, apontava, falava, mas a ênfase e a glória está naquilo que já foi feito, não por mim, mas aquilo que foi feito o quê? Por Cristo, de maneira excelente, e por isso a gente não pode perder essa expressão da glória do Senhor através de nós. Quando Paulo diz Cristo vive em mim, ele estava apontando para a grandeza de Jesus, para a glória do Senhor e a mortificação do seu ego, da sua vida. Eu termino dizendo para você que a experiência de Cristo na nossa vida, essa convicção de Cristo vive em mim, desfaz toda a possibilidade de um evangelho transformado em religiosidade e um legalismo oco, vazio, inútil. Paulo estava preocupado com a atitude dos Gálatas, porque com aquela atitude de retornar à prática do judaísmo, eles estavam como que com aquela atitude querendo aniquilar a graça de Deus, a graça do Senhor. Deus abençoe grandemente, uma lição e um estudo muito precioso